A paz do Senhor, crianças. Que bom voltarmos com os nossos vídeos. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que traz várias histórias interessantes. Hoje nós vamos estudar uma história que fala sobre o ser humano, como Deus criou o ser humano. Eu já conversei com vocês antes, nas histórias passadas, como Deus criou tudo. A Bíblia diz, em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. É verdade? E Deus criou tudo que nós podemos ver com esses olhos, que foi o Senhor também que nos deu. Para começar nossa história de hoje, vamos abrir a Bíblia, o livro onde contém a palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 27, que nos diz o seguinte: e criou Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Olha que coisa interessantíssima. A Bíblia diz que Deus foi quem fez o homem e a mulher. Mas como foi feito? De que material? Bem, a palavra de Deus nos diz que Deus ele fez o sol, a lua, as estrelas, fez separação, botou água no céu, água na terra, fez o firmamento. Tudo isso Deus criou. Deus fez as plantinhas, a grama, as árvores com o seu fruto. Cada árvore dava o seu fruto. E isso não tinha confusão, não tinha fruto errado no lugar errado, não. Deus criou tudo no lugarzinho certo. Mas imagine, depois que Deus fez as baleias, foram dos últimos, no quinto dia, e Deus viu que os mares estavam vazios, e Deus disse: eu vou encher com peixes, com baleias, grandes, pequenos peixes. Eu vou fazer muitos e muitos, eles vão multiplicar e enchem os mares. E Deus também fez na terra. No sexto dia, Deus fez os animais. Todos os tipos de animais Deus criou. Vou botar alguns aqui para vocês verem. Deus criou os animais dóceis e os animais selvagens. Também os que se rastejam. Deus fez tudo. E cada um de uma forma diferente. Deus criou o cachorrinho com a pelezinha marrom, com o pelinho dele marrom, branco com preto. Colocou uma cor mais escura, um marrom mais escuro nos animais. Colocou olhos lindos, um gatinho branquinho, um gatinho pretinho, um gatinho misto. E Deus fez tudo bem lindo. Fez o jacaré com uma bocona cheia de dente. Fez as serpentes. Deus fez todos esses animais. E Deus olhou para tudo aquilo que fez. Mas me diga uma coisa. O sol e as estrelas poderiam pensar? Não. As árvores com os frutos poderiam conversar com Deus? Não. Será que as montanhas poderiam louvar a Deus? E Deus olhou e viu que na criação tinha tudo, mas faltava algo, alguém. Aí Deus, no versículo anterior ao nosso, e Deus disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem semelhante
parecido com as características dele. Sabe por que você pensa hoje? Porque Deus fez igual a ele. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Mas você pensa porque Deus ele pensa. Sabe por quê? Você fala? Porque Deus fala conosco também. Sabe por que você sente amor? Porque Deus é a fonte do amor. O amor que você sente veio de Deus. Olha só. Então, veja bem. Deus fez o homem diferente dos animais. Para os animais, para os astros, para o mar, para tudo. Para encher os mares, os répteis. E tudo que Deus criou, fez com a palavra. Faça isso. Faça-se aquilo. Faça-se a lua. Mas para fazer o ser humano, Deus usou suas próprias mãos. Mas sabe que material Deus pegou para fazer o ser humano? Vocês imaginam? Eu vou dar um tempo para vocês imaginarem. A palavra de Deus diz que Deus pegou do pó da terra, o barro. Sabe aquela massinha que a gente faz aqueles bonequinhos, né? Que a gente faz a cabecinha. Mesmo assim foi Deus. Deus começou a criar o homem. Pensou, como é que eu vou fazer? Vou fazer parecido comigo. Colocou pés, braços, mãos, cabeça, olhos, bocas, ouvido. Deus fez tudo como Ele queria, com suas próprias mãos. E assim fez. Quando o bonequinho estava pronto, o que foi que Deus fez? Quem sabe? Quem não sabe vai aprender agora. E quem já sabe já vai reforçar aquilo que sabe. Deus, Ele quando viu o bonequinho pronto, que não precisava mais colocar mais nada no bonequinho, Deus soprou nas suas narinas o sopro de vida. E naquele momento entrou dentro do homem o espírito e a alma. E ele foi ali, recebeu, e aquele bonequinho já não era mais aquele bonequinho sem vida, inerte, um bonequinho como a gente fala. Mas aquele bonequinho começou a se mexer. Aquele barro se transformou na pele. Aqueles olhos já abriram e fecharam, porque o que ele recebeu ali era divino. Isso, a alma e o espírito que você tem é divino, vem de Deus e vai voltar para Deus. Olha só. E Deus fez um homem. E interessante que Deus fez, não ficou como alguns ditados dizem, Deus criou batata. Fez lá e ali criou-se. Não, Deus tinha um cuidado. Deus amava tanto essa criação que Ele fez que toda tarde ia lá no jardim do Éden, na casa de Adão, conversar com ele. Deus é um Deus de comunicação, de conversar. E Deus conversava com Adão e dizia, Adão, como foi seu dia hoje, meu filho? Senhor, hoje eu coloquei o nome de uns animais. Muito bem, você está fazendo aquilo que eu mandei você fazer. Adão, por quê? Quando um bebê nasce, a mamãe fica cuidando dele, quando ele começa a falar, mas antes de aprender a falar, a mamãe fica falando assim, diga mamãe, diga água, água, ensinando para a criança poder conversar, falar, expressar, dizer o que está sentindo. Diga, meu amor, o que é que você está sentindo? Mesmo cuidado tinha Deus com Adão. Adão, você fez o que hoje? Muito bem, Adão, continue assim. Quero que você coloque o nome de todos os animais, que você verifique, tome conta de tudo, para tudo sair conforme está bem encaminhado. Está tudo bem. As árvores estão lindas, cada uma árvore, cada um fruto, crianças. Adão não tinha doença não no corpo não.
Ele ficava gripado? Não. Ele era forte? Era. Porque era a primeira coisa que Deus fez, o homem, um dos primeiros. Era bonito? Acredito que sim. Então, mas todos os dias Deus ia e falava com Adão. Mas teve um dia que Adão foi conversar com Deus e Deus observou que ele estava com um semblante triste. Adão, já sei o que eu vou fazer para você. Olha, Deus dando mais um presente para Adão. E Deus fez cair um sono profundo em Adão. E Adão voltou a dormir. E quando Adão estava dormindo, Deus fez uma cirurgia em Adão. Tirou da costela. Onde é que fica a costela? Do lado. Tirou uma costelinha de Adão e começou a fazer Eva. E Deus preparou Eva e fez Eva diferente. Fez diferente de Adão. Eva tinha um jeito mais amoroso do que Adão. Eva tinha um olhar diferente. Eva tinha algo diferente que Adão não tinha. Então, Deus fez Eva para completar Adão. Assim como o gatinho completava a gatinha, assim como a vaca completava o boi, os animais tinham o seu parzinho. Deus fez também diferente. E criou Deus Eva. Mas, minha gente, quando Adão acordou do sono, que pensou que ia ver tudo do mesmo jeito, esta linda varoa não estava aqui antes de eu dormir. Olha só. E Deus veio conversar com Adão e disse para Adão: Adão, gostou do presente que eu lhe dei? Crianças. Mas Adão gostou tanto, olha, tanto de Eva, que não se separava de Eva. Conversava as coisas todas. Olha, Eva, eu tenho tanto para te contar. Esse animal aqui, ó, eu botei o nome dele de macaco. Ele vai de galho em galho, ele é tão esperto. Ele pega o galho com um coquinho, quebra assim e vai se alimenta. Gosta de tirar onda com os outros. Eva, essa aqui, ó, que você está segurando aqui é banana. Eu dei o nome de banana porque eu achei que ela parecia com uma banana. Nós podemos comer também, ó, de pera. Eu vou te dizer uma coisa muito importante que eu preciso conversar com você. Não pode ficar sem saber. O que, Adão? Eva. Deus, Ele nos orientou a algo importantíssimo. Deus disse o seguinte, olha só. Lê lá em Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 16. Deus, ele deixou algo bem claro, não tinha dúvida de nada do que Adão poderia fazer e o que Adão não poderia fazer. E Adão, como recebeu direto de Deus, explicou para Eva. Disse, olha, Eva, Deus, ele falou comigo desse jeito. Eu vou passar a dizer a você exatamente como Deus disse. E olha só, Deus ordenou. Ele disse o seguinte, Eva, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore. Minha gente, era muita árvore, viu? Era muita fruta para esses dois comerem sozinhos. Era pé de banana, pé de maçã, pé de goiaba, pé de uva, melão, mamão, abacaxi. Era muito. Quando eles fossem enjoar de comer a mesma fruta, se todo dia eles comessem uma fruta diferente, ainda ia passar muitos anos. Mas, olha só, Eva, vou repetir de novo o que Deus disse. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, preste atenção, isso aqui é mais importante. Da árvore, da ciência, do bem e do mal, dela não comerás.
não pode comer aquela que está no meio do jardim. Eva está escutando, né? Para depois não me dizer assim, eu não entendi. Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certo? Muito bem. Tem alguma dúvida, Eva? Não tenho dúvida nenhuma. Então tá bom. Continuaram vivendo felizes, contentes, plantando, colhendo, olhando os animais, brincando, se divertindo. Era criança. Mas o tempo passou. O tempo passou. Olha a árvore aqui. Essa daí não pode comer, ok? Ok. O tempo passou. Passou-se o tempo. Vamos ver o que foi que aconteceu. Minha gente, olha para isso daqui. Onde é que Eva está? Esta é a árvore do meio do jardim. Aquela que Deus disse que não pode comer. Eu quero também deixar um versículo aqui interessantíssimo para vocês. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Olha aí. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Isso vai acontecer agora. Eva parou, olhou aquela árvore. Ela já tinha visto aquela árvore antes, mas Eva olhou e achou que era gostosa, achou que era boa, achou que era mais bonita do que as outras. Achou que poderia ficar perto daquilo que Deus disse que não poderia comer. E aquilo que a gente sabe que não podemos fazer, o mais certo a fazer é sair de perto. Porque se eu não posso, por que eu vou estar querendo caminhar com aquilo que eu não posso? Porque eu vou querer estar perto daquilo que eu não posso. Para quando eu quiser estar mais pertinho, eu tenho que ficar bem longe, porque Deus disse que aquilo não era bom para mim. E se Deus disse, eu acredito, porque Ele é o meu Criador que me criou e sabe o que é melhor para mim. E Eva foi e ficou por ali. E quem apareceu? A serpente. A serpente estava ali sendo usada pelo inimigo, pelo diabo. E falou assim para Eva. E Eva estava lá olhando. Se Eva estivesse fazendo outra coisa em outro lugar, a serpente estaria conversando com ela? Não. Então, a serpente disse assim, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma da árvore do jardim? Olha só, a serpente sabia que Deus disse que de todas as frutos das árvores que estão no jardim você pode comer, Eva. Menos apenas, mas daquela que está no meio do jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer. Aí Eva disse o seguinte, não, Deus não disse isso, não. Deus disse que eu posso comer de todo o fruto das árvores que estão no jardim, mas apenas dessa daí eu não posso comer, nem tocar. Mas Deus disse que não era para não tocar, não. Deus disse que não era nem para comer. E ela ali começou conversando com a serpente. Ela começou a dar ouvidos e conversar e bater um papo. E quando aí a serpente viu que ali ela tinha condições de conversar mais. E disse, olha, mas não é verdade não. Tu pode comer, tu não vai morrer não. Olha assim como esse fruto tá, chega a estar brilhando. Olha. Isso é tão delicioso. É doce. É mais doce do que todas aquelas que você comeu. E começou a conversar com Eva. E Eva foi entrando na conversinha da serpente. Eva pegou o fruto e comeu. E ela não se sentiu satisfeita.
O que foi que Eva foi fazer? Levou para quem? Quem vocês acham que Eva levou? Para Adão. E Eva levou o fruto para Adão. E disse para Adão comer. Como Adão? Adão era para ter comido? Não. Mas Adão sabia que não era para comer? Sabia. E Adão comeu. Simplesmente comeu. Passou por cima da ordem do Senhor, do nosso Deus, e aceitou o convite de Eva para experimentar. E Adão comeu do fruto. E a partir do momento que Adão comeu do fruto, eles notaram que eles estavam pelados, nus. E agora? Eu estou com vergonha. Olha só, Eva começou a se esconder, Adão também. E se agora? Nós estamos nus. E agora o que vai acontecer? Deus vai vir conversar conosco. Como é que a gente vai se apresentar a Deus desse jeito? Aí eles resolveram pegar uma folha de uma árvore grande para poder cobrir. Eva cobriu suas partes, Adão também, mas aquela forma de esconder o erro deles era muito frágil, não era a solução. E ali aquelas folhas se desfaziam, se rasgavam, se soltavam e não podiam mais cobrir o pecado deles. A palavra de Deus diz que eles iam morrer espiritualmente. Quando nós nos afastamos de Deus, estamos cada vez mais morrendo espiritualmente. Quando nós pecamos, estamos morrendo espiritualmente. E eles se esconderam. Qual foi o horário que eu disse que Deus conversava com ele? À tardezinha. Todos os dias. E Deus não era de perder nenhum encontro com eles. E quando foi à tardezinha, Deus foi lá. E não encontrou os dois. Onde eles foram? Vocês acham que eles foram para onde? Estavam escondidos. Mas de Deus, quem se esconde? Ninguém. Os olhos de Deus estão sobre nós. Deus, ele nos conhece melhor que nós mesmos. Antes que saia da nossa boca alguma coisa, ele já conhece. Mas ele é um Deus amoroso que espera as crianças, os jovens, os adultos, os velhos, os anciãos, a criatura dele, ele espera que a gente confesse os nossos pecados, porque se nós guardarmos os pecados para nós, a gente não vai nunca poder nos libertar, se sentir perdoado. A gente só se sente perdoado quando nós pecamos, quando confessamos os nossos pecados ao Senhor. É por isso que é importante, é por isso que Deus diz, não, eu já sei, não precisa nem pedir perdão, eu já sei, pronto, você está perdoado. Não, Deus quer ouvir a nossa confissão. Ele quer ouvir que nós pecamos. Senhor, eu fiz errado. Eu sabia que eu não podia desobedecer a meu pai e a minha mãe. Eu fui para aquele lugar que eles disseram que eu não fosse. Mas eu peço perdão. Eu vou pedir perdão ao Senhor, porque isso é a minha culpa. A minha mente está me acusando e eu tenho que pedir perdão. E Deus, ele perdoa. Ele perdoa e tira a culpa de nós. Ele não nos deixa mais culpados. Quem gosta de culpar a gente é o adversário, é o inimigo. E, olha, você fez, mas Deus, ele nos perdoa. Através do sangue de Cristo, nós temos agora a nossa salvação. Os nossos pecados podem ser perdoados, lavados no sangue de Cristo, transformados, deixam de ser escuros, negros, para ser branco como a neve. E então, eles se esconderam. Mas, e agora? Adão, Adão, onde estás? Ah, Senhor,
Eu estou nu. Adão, quem disse que você estava nu? Olha só. Veja que coisa aconteceu com Adão e com Eva. Eles agora já estavam longe, não tinham mais a cara limpa, a consciência limpa de poder conversar com Deus. Mas, por causa deste pecado, toda a humanidade recebeu este pecado hereditário. Mas Deus providenciou Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus, ele veio restaurar. Ele veio nos trazer liberdade. Nós não estamos mais prisionados ao pecado. Amém, crianças? Não vou continuar o diálogo que fez Deus com Adão e com Eva, porque eles desobedeceram. E depois que eles desobedeceram, eles tiveram que pagar o erro, a consequência do erro que eles fizeram. E no próximo vídeo, nós vamos entender direitinho como foi que aconteceu, tá certo? Deus abençoe vocês e que no próximo vídeo vocês estejam curiosos para poder entender como foi esse reconciliamento, porque a partir do momento que eles pecaram, eles se sentiram afastados de Deus. E agora? Mas nós vamos ouvir mais um vídeo, ver um vídeo, vamos saber o que foi que aconteceu, porque eu também estou curiosa, tá certo? Vocês fiquem na paz e um beijo. Estou com muita saudade de vocês, amém?